Você falou sobre uma solidão acompanhada. Eu achei tão original. Solidão Hoje acompanhada. é o grande mal, né? Eu acho que... E falou sobre solitude. Queria que você desse umas dicas. Tá. Tem muita gente que evita ficar sozinho, evita buscar esse silêncio que se comunica com o melhor que há do universo e fica acompanhada ou de pessoas que não têm nada a ver. Sim. E eu acho que a gente tem que escolher muito bem as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas têm energia e interagem com a nossa energia. Podem ajudar ou podem prejudicar. E eu acho que tem uma coisa chamada solidão, é uma coisa que dá um desconforto para a maioria das pessoas. Solitude é quando eu fico bem comigo. É quando eu sou uma boa companhia para mim. Aí você começa a entender um pouquinho da vida. Você começa a entender um pouquinho dessa comunicação com o divino. Eu acho solitude... Eu hoje, há muito tempo, para eu sair hoje, Reginaldo, são com pessoas que eu gosto de estar. Se eu vim aqui hoje, é porque eu queria estar aqui hoje. Obrigado. Eu não saio de casa por sair. Entendi. Eu vou lá porque vou. Não vou, sabe? Tipo assim, as pessoas até me conhecem. E assim, porque eu não gosto de você? Não. Porque eu acho que eu busco hoje uma seletividade de energias. Você não precisa ser igual a mim, você não precisa pensar como eu, mas a gente tem que ter uma sincronicidade de respeito, de abertura de pensamento, de ouvir o outro, de também aprender com o outro. Se eu achar que nada disso vai acontecer, eu prefiro ficar em casa e ver se eu escuto as palavras mudas de Deus. A Eleonora, da solidão acompanhada, ela vivia com o celular dela, estava super conectada. A Eleonora... Ela está inspirada hoje em tantas pessoas. Gente, tem gente que não aguenta. Você quer castigar uma pessoa. É dizer assim, hoje, o grande castigo de um pai para uma mãe, eu digo castigo limitador. Sim. Eu acho positivo isso. Preocupação. Larga o celular. Você sabe que eu peregrino muito com os... Eu vou com 200, agora estou indo 100 e pouco. Você sabe qual o maior problema nosso? Desgastante. Você chega de uma viagem, você está cansado, você viajou o dia inteiro, você caminhou, chega no hotel, é a primeira pergunta. Qual que é a senha do Wi-Fi? Não tem, o hotel não tem Wi-Fi. Já não presta essa viagem. Gente, é uma dependência. Olha, a gente está vivendo o auge da dependência digital. Tá. E hoje a dependência digital, ela é equiparada a qualquer outra dependência. Dependência mesmo, dependência doença? mesmo. Olha, a média, antes da pandemia, a média do Brasil era de aproximadamente 8 horas de rede social por dia. Altíssima. Altíssima, Estados Unidos gente. bate 3, 4. Você está falando no Brasil, 8 horas? A gente só perdia na época para a Índia. Misericórdia! Então, assim, eu acho que a gente está diante de uma tecnologia, eu acho que a gente está vivendo a idade média dos tempos modernos. Eu tenho esperança que venha iluminismo. Toca o sino, sacristão, atenção. Eu acho que vem o iluminismo por aí. Eu espero poder ver a aurora do iluminismo. Eu acho que a gente está se perdendo. Isso ainda vai mudar muito, porque hoje realmente tem crianças totalmente dependentes. Hoje na USP, o Cristiano Nabuco, que é um psicólogo maravilhoso, especializado em dependência digital, hoje você tem um ambulatório. E dependência mesmo, dos pais tirarem a criança quebrar tudo. Meu Deus! Hoje é um problema sério, sério. E a Eleonora o Cristiano é uma boa pessoa para você depois, se quiser. Cristiano Nabuco. Ótimo. Professor Cristiano Nabuco. Se me permite depois. É a pessoa mais hoje que estuda mais dependência digital, que tem mais experiência. E a gente está perdendo feio mesmo. Perdendo feio. Poxa. E então fica aí a dica, que é tentar sair dessa dependência, é isso? Esse foi o objetivo do Solidão Acompanhada. Eu acho que o Solidão Acompanhada não foi nem por esse motivo. Ele nasceu de uma paciente muito querida que ela vivia todas as vidas, menos a dela.
Então, aquela pessoa que mora sozinha, critica os pais, mas os pais que sustentam, né? Os pais que fazem tudo, e eu falava assim, mas vem cá, quem é que sustenta você? Não, mas eles me deram uma miséria no apartamento. Com 30 e poucos anos. Eu falei assim, mas te deram. Não, mas podiam ter me dado uma varanda, uma vista. Tá. Aí depois, tudo que eu falava, eu falava, fala de você. Ela falava, minha vizinha, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E foi tão interessante que a vizinha dela morreu, uma senhorinha, que ela criticava horrores. E quando a velhinha morreu, ela foi lá e pegou os bichinhos da velhinha para cuidar. Olha. Ela começou naquela coisa de tipo assim, quem vai cuidar? Uma tartaruga, era o peixe, era um cachorro e um gato. Ela foi lá e ela descobriu que não tinha parente, não tinha... E ela começou a se humanizar naquele processo. Então, ela viajava na cabeça dos outros. O vizinho bateu na porta dela para pegar açúcar, ela já achou que ia casar com aquele homem. Porque ela vivia uma vida tão absolutamente em função dos outros. E aí eu falei assim, gente, isso é um personagem. Um baita personagem. Na realidade, é um livro pautado por uma peça de teatro, um monólogo. Tem que ser uma grande atriz, porque ali é um monólogo... É delicioso o livro. É delicioso, é bem-humorado, né? Porque ela tenta se enquadrar em tudo que é grupo, mas ela não consegue porque ela é muito intransigente. Ela acha que o mundo tem que rodar ao redor dela. Hoje já não é essa pessoa, graças a Deus já está bem melhor, mas eu tenho muito carinho por ela, porque, no fundo, ela tem uma sensibilidade muito grande, mas ela não abria para isso, né? É aquele jovem que tem 40 anos culpando pai e mãe porque não foi feliz. É o que temos, e é o que mais tem hoje, né? Nossa.